Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e hoje vamos estudar acerca de Ofni e Finéias, os filhos infames, ímpios do sacerdote Eli. Ele que foi sumo sacerdote em Israel. Ele era o líder espiritual máximo de uma nação. Teve dois filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias que seriam os herdeiros naturais do sacerdócio de Israel. O sacerdote era aquele que se apresentava diante de Deus, que oferecia ao Senhor sacrifícios em favor da expiação dos pecados de todo o país. Ofni e Finéias tinham um pai que estava no dia a dia das coisas sagradas, no cotidiano, lá no tabernáculo. O tabernáculo existia antes de haver o templo que foi construído por Salomão. Mas antes do templo havia o tabernáculo, que era feito de tendas, onde o povo se reunia e o sacerdote se apresentava diante de Deus. Ele era o sumo sacerdote, o líder máximo, e seus filhos assumiriam suas tarefas, suas atribuições naturalmente. O sacerdócio era passado de pai para filho. No entanto, Ofni e Finéias não seguiram os bons exemplos de seu pai, o bom testemunho, e resolveram ser pessoas e que se tornaram abomináveis diante de Deus, porque cometeram muitos erros gravíssimos. Ofni vem do hebraico, significa pugilista, e Finéias também, esse nome vem do hebraico, significa mouro ou escuro. Ofni e Finéias cresceram no ambiente religioso e estavam acostumados a ver seu pai executar o serviço sacerdotal em Israel. Eles estavam no dia a dia, no cotidiano do serviço religioso da nação de Israel. Mas eles se acostumaram com isso e não tinham temor a Deus, não tinham reverência diante das coisas sagradas. Tratavam o sagrado como se fosse profano, não tinham o menor respeito por Deus nem pelas coisas santas. Ofni e Finéias frequentavam o tabernáculo com muita regularidade, estavam sempre lá, estavam familiarizados com o lugar sagrado e com os objetos de sacrifício ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso. Ofni e Finéias cresceram vendo seu pai Eli fazendo ali o serviço sacerdotal, e eles se acostumaram tanto com isso que não tinham mais o menor respeito por Deus, não tinham temor nenhum pelo Senhor. Eles não tinham temor a Deus e se tornaram perversos e abomináveis. Mesmo sendo filhos de um sacerdote e habituados ao tabernáculo, não conheciam ao Senhor. Veja só que interessante, o fato de frequentar o templo, o tabernáculo ou hoje a igreja, não significa que a pessoa conhece a Deus. Aquele que conhece a Deus obedece aos seus mandamentos, tem temor pelo Senhor e respeito pelas coisas sagradas. E Ofni e Finéias não tinham nada disso. Eles não respeitavam a Deus, eles desobedeciam, eles faziam coisas horríveis em frente ali à tenda da congregação, em frente ao tabernáculo, conforme nós veremos aqui com detalhes. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Eli era um homem de Deus, um sacerdote que desempenhou bem o seu papel diante de toda uma nação. Era um sumo sacerdote respeitado. Mas seus filhos eram ímpios, veja só. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não se importavam com o Senhor. Embora Eli fosse um homem de Deus, talvez tenha faltado ali o pulso firme, a correção. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Deus é amor, mas é correção. Deus quer ver bem os seus filhos. E o Senhor aplica a disciplina, nos ensina a corrigir os filhos. E Eli não corrigiu os seus filhos. Ele teve a oportunidade de aplicar a correção e a disciplina, mas não o fez. E os filhos de Eli foram crescendo no cotidiano do tabernáculo, da casa de Deus, quando a casa de Deus ainda
era em tendas, a habitação do Senhor era no tabernáculo, e os filhos de Eli foram crescendo sem o menor temor ao Senhor. Eles não se importavam com o Senhor. Versículo 13, parte A. Tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Eles, como filhos do sumo sacerdote, tinham atribuições também sacerdotais. Eram herdeiros naturais de seu pai. Era passado isso de pai para filho, mas eles não cumpriam corretamente com os seus deveres, como pessoas que desempenhavam funções importantes na obra de Deus. Eles faziam de qualquer maneira, relaxadamente. A palavra do Senhor nos diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O versículo 13, ainda a parte B. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Então, estava alguém lá, queimando o holocausto, oferecendo o sacrifício a Deus, e vinha lá Ofne e Finéias com um garfo querendo um pedaço de carne. Continua no versículo 14, a parte A. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada, e pegava para si tudo o que vinha preso ao garfo. Então, Ofne e Finéias tinham pressa. O sacrifício estava sendo feito a Deus, a carne sendo queimada em holocausto ao Senhor. E Ofne e Finéias com pressa, ali com garfo, querendo um pedaço de carne para saciar a sua fome. Versículo 14, ainda a parte B. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel, que iam cultuar em Siló. As pessoas levavam ali a oferta a Deus, o animal a Deus, para ser sacrificado, queimado em holocausto, e Ofne e Finéias agiam como se aquilo fosse um churrasco qualquer, um evento entre amigos, e que a pessoa vai lá, não tem o menor respeito pelo sacrifício ao Senhor, pelas pessoas que se dirigiam até lá, e Ofne e Finéias ficavam lá puxando um pedaço de carne, querendo se aproveitar da ocasião para saciar a fome. O versículo 15, parte A. E também antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício. Parte B. Dá um pedaço desta carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que estiver crua. Então a carne estava sendo assada ainda, estava sendo preparada, mas Ofne e Finéias tinham pressa, queriam a carne mal passada mesmo. Versículo 16. Se o homem argumentasse, deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele contestava, não, tu me entregarás a carne agora, como te ordenei, ou a tomarei à força. Ofne e Finéias eram exigentes ainda, eles queriam a carne mal passada mesmo, a carne que era consagrada a Deus, eles tinham pressa e queriam ali a carne bem mal passada, queriam comer a todo custo e ainda ameaçavam, se vocês não entregarem a carne, nós tomaremos à força. Versículo 17. Sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor. Veja só, pecado muito grave diante de Deus, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. A oferta não era trazida para o sacerdote, não era trazida para Ofne nem para Finéias. Eles não tinham o menor respeito, eles tratavam com desdém a oferta que era trazida para Deus. O sacrifício estava sendo consumado, havia sido consumado, e ali o holocausto, a carne sendo queimada, e Ofne e Finéias querendo comer aquela carne a todo custo, e puxando com garfo, espetando a carne, tirando pedaços para comerem, e sem o menor respeito pelas pessoas, muito menos pelo Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz que o pecado de Ofne e Finéias era muito grave. E isso gera consequências. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Agora acompanhe o capítulo 2, versículo 22, parte A. Eli já era bem idoso quando ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel. Então, Eli, quando velho, ficou sabendo
dos pecados de seus filhos, que seus filhos faziam diante de todo o povo de Israel. Eli deveria ter dado mais atenção aos seus filhos quando era mais jovem. Deveria ter percebido os sinais. Deveria ter aplicado a correção mais precisamente. Agora Eli, idoso, e os filhos já não o obedeciam mais de jeito nenhum. Era muito mais difícil que eles mudassem a essa altura. E o versículo, aliás, capítulo 2, versículo 22, parte B. Inclusive que eles se tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha, isso é gravíssimo. Ofni e Finéias tinham relações sexuais. Eles se prostituíam com mulheres que estavam ali nas cercanias da tenda do encontro, do tabernáculo, um local consagrado a Deus. Eles não tinham a menor reverência ao Altíssimo. Eles praticavam atos sexuais promíscuos com mulheres em volta, ali próximo à tenda do encontro. Cada vez mais grave a situação de Ofni e de Finéias. E Deus acaba repreendendo Eli. Eli foi um homem de Deus, sim, mas Eli pecou por não corrigir os seus filhos e foi repreendido pelo Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 28, parte A. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo. Veja que Deus destacou o fato de que entre todas as tribos e dentre todas as pessoas de um país inteiro, Deus escolheu Eli para ser o seu sacerdote, o seu representante espiritual de toda uma nação, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula. Eli tinha uma posição privilegiada, Eli foi honrado por Deus, Eli foi colocado pelo próprio Deus para ser o sacerdote, para vestir o colete sacerdotal, para queimar o incenso, para ministrar no altar do Senhor, para oferecer sacrifício ao Altíssimo. Eli foi escolhido por Deus para ser um representante sem mácula, sem mancha, para que não errasse, não prevaricasse, para que não cometesse equívocos. No entanto, versículo 28, ainda a parte B, e concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Deus tinha um compromisso com Eli. O Senhor confiou em Eli. O Senhor depositou em Eli uma grande responsabilidade que ele tinha diante de Israel, diante de um país inteiro. Ele era o sacerdote, o representante de Deus aqui na terra. Só que Eli errou por não corrigir os seus filhos, que faziam coisas abomináveis lá no tabernáculo e diante de muitas pessoas que sabiam que eram Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote. Então isso acabava manchando a imagem do próprio Eli, que foi repreendido pelo Senhor. Versículo 29, parte A. Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Então Deus repreendendo Eli, porque quando Eli não prestou atenção naquilo que seus filhos estavam fazendo de errado, ele acabou zombando do sacrifício de Deus, da oferta. Ele foi descuidado em um assunto muito importante. Não seja descuidado na educação de seus filhos. Perceba os sinais, alguns erros que podem parecer pequenos no início, mas vão se agravando, vão crescendo e se acumulando. Corte o mal pela raiz, coloque limites, saiba aplicar a disciplina, saiba dizer não, corrija os seus filhos enquanto há tempo. Eli não corrigiu os seus filhos e estava sendo corretamente repreendido por Deus. Parte B do versículo 29. Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões, como as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel,
o meu povo, Eli estava pagando aqui por ser conivente, estava sendo cúmplice dos erros de seus filhos, os filhos que estavam engordando porque comiam da oferta que era dedicada a Deus, os filhos que não tinham o menor respeito pelo Senhor, e Eli foi conivente, Eli acabou sendo cúmplice disso tudo, porque não corrigiu os seus filhos. E as pessoas sabiam que Ofni e Finéias eram filhos do sumo sacerdote. Isso com certeza pegava muito mal. Isso acabava depondo contra a obra de Deus, contra o sacerdócio de Israel. Mas os filhos do sumo sacerdote praticam atos sexuais, prostituição nos arredores do tabernáculo, eles não têm respeito pelas coisas sagradas, eles andam desordenadamente, eles não se portam como homens de Deus. Isso acabou respingando em Eli também, que foi muito permissivo em relação aos erros de seus filhos. Versículo 30, parte A. Portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. O sacerdócio de Israel deveria continuar na família de Eli para sempre. Deus confiou em Eli e o sacerdote haveria de passar de pai para filho por gerações. Mas isso não aconteceu, não por culpa de Deus, mas por culpa de Eli e de seus filhos. Parte B. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecerem ou que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Eli, ele próprio, não cometeu os pecados que os filhos cometeram, mas por não corrigir os seus filhos, por não perceber o que estava acontecendo, ele acabou pagando também por ser conivente, por ser cúmplice, por ser permissivo, por ter a responsabilidade de educar os filhos e não fez da forma que deveria ser feita. O pai tem a responsabilidade de educar os seus filhos. A mãe tem a responsabilidade de educar os seus filhos, de corrigir os seus filhos. Eli tinha essa responsabilidade e se esquivou de fazer a coisa certa. Então Eli, agindo dessa maneira, desonrou a Deus. E Deus disse: eu honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Versículo 34. O que acontecer com teus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. O pecado tem consequência. O pecado acha o ser humano. O pecado encontra aquele que cometeu o erro, que se desviou da conduta correta. Aqui o Senhor dizendo, os dois filhos, dizendo para ele, seus dois filhos, Ofni e Finéias, morrerão no mesmo dia. Agora o capítulo 3, versículo 13, parte A. Porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Então Deus estaria com Eli, com sua família, para sempre. O sacerdócio de Israel estaria sempre na família de Eli, mas agora Deus estava cancelando esse propósito. Deus estava cancelando essa aliança que tinha com Eli, porque Eli quebrou o pacto de fidelidade com Deus. Olha o que a Bíblia diz: por causa dos seus filhos, do qual ele tinha, do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Ou seja, Eli sabia muito bem dos pecados de seus filhos e não fez nada a respeito para puni-los, para coibi-los, para proibi-los de continuarem na prática errada. Eli sabia dos erros dos filhos, mas deixou que eles continuassem a errar impunemente e livremente. Versículo 13, ainda a parte B. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Ofni e Finéias foram desprezíveis, abomináveis. Eli sabia dos erros de seus filhos, mas não fez nada, não os puniu. Punir os filhos, educar os filhos, não é um ato de crueldade, é um ato de amor.
Quem ama, corrige. Se você ama os seus filhos, corrija-os, puna-os. Ensine o caminho correto. Ensine a coisa certa, para que se tornem cidadãos exemplares, pessoas responsáveis, dignas, honestas. Não feche os olhos para os erros dos filhos, das crianças, dos adolescentes. Não entregue-os ao mundo sem que você aplique a devida correção. Seja sábio. Deus nos instrui a corrigir os filhos, a corrigir a criança, a ensinar o menino no caminho em que se deve andar. Hófni e Finéias retiraram a arca da aliança, a arca que deveria ficar sempre no tabernáculo, no lugar santíssimo. Mas Hófni e Finéias, junto com outras pessoas, levaram a arca ao acampamento onde os hebreus guerreavam contra os filisteus. Mais um erro gravíssimo de Hófni e Finéias. 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, parte A. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entre os querubins. Então pegaram a arca, retiraram de um lugar de onde nunca deveria ter saído e levaram até o acampamento onde estavam ali a tensão, o conflito entre Israel e os filisteus. E os dois filhos de Eli, Hófni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Mas quem são esses dois filhos do sumo sacerdote? Duas pessoas que deveriam aconselhar, que deveriam manter a arca do Senhor dentro do tabernáculo. Mas eles estavam lá acompanhando o trajeto, as pessoas levando em procissão a arca da aliança do concerto até um acampamento, uma zona de guerra, como se a presença daquela arca fosse trazer a vitória para o povo de Israel. Mas um ato de desobediência a Deus não pode gerar a vitória. Um ato de desobediência a Deus só vai culminar na derrota. Isso é certo. Os filisteus mataram nessa batalha milhares de israelitas e ainda roubaram a arca da aliança. E Hófni e Finéias morreram na batalha. Como Deus havia dito, Hófni e Finéias haveriam de morrer no mesmo dia, e isso aconteceu. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 17, parte A. E o homem lhe deu a notícia: Israel teve que fugir dos filisteus, e terrível carnificina. Fomos derrotados e seus dois filhos, Hófni e Finéias, estão mortos. Hófni e Finéias morreram no mesmo dia. Não foram eles os sucessores de seu pai, o sumo sacerdote Eli. Foram mortos porque pecaram contra Deus, foram abomináveis, não tiveram respeito pelo Senhor, nem pelas coisas sagradas. A parte B do versículo 17. Além de tudo, os filisteus tomaram a arca de Deus. A arca do Senhor foi roubada. Hófni e Finéias tinham tudo para ter um futuro brilhante no sacerdócio de Israel, mas cometeram erros gravíssimos, foram desdenhosos, não se importavam com Deus, cometeram atos ilícitos, impróprios, prostituição, se aproveitando das coisas sagradas, removeram a arca da aliança da casa de Deus, anos e anos de pecados. Eles que cresceram no ambiente sagrado, estavam acostumados com o cotidiano do tabernáculo. O pai deles era o sumo sacerdote, o líder máximo religioso do país de Israel. Mas Hófni e Finéias se acostumaram com as coisas sagradas e não tinham mais respeito, reverência. Eles agiam de forma desrespeitosa com Deus. Eles não davam um bom testemunho. Eram filhos de um homem que tinha uma atribuição muito séria. Eli tinha muita responsabilidade em seus ombros de liderar espiritualmente um país. E seus filhos não seguiram os bons exemplos. Foram pessoas más, perversas, cruéis, pessoas que fizeram tudo que é errado
E o seu pai Eli não os corrigiu. Eli não corrigiu seus filhos. Eli sabia dos erros de seus filhos e foi permissivo. Então, a desgraça aconteceu. Se você quer bem os seus filhos, corrija-os, faça a coisa certa, peça sempre a direção de Deus, aplique a correção, a disciplina e com certeza você colherá bons frutos. Que Deus abençoe sua vida hoje e eternamente, em nome de Jesus.